abraçar com seriedade e amor a nossa cidade. Vale FM, oh, a rádio que é tudo que você quer. Vale FM. Você está ouvindo ZYC 409, 99,9. Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Após sofrer nova goleada no Campeonato Cearense de Futebol, o Guarani volta as atenções para o jogo do próximo domingo. E Casa se reapresenta após vencer jogo treino no último sábado. Fortaleza vence o Campinense pela Copa do Nordeste e chega ao 18º jogo de invencibilidade na competição. Ceará perde o clássico para o Ferroviário e torcedor alvinegro volta a pedir a saída do presidente do clube. Em noite de Ciel e Eric Pulga, Ferroviário atropelou o Ceará pela Copa do Nordeste. Daqui a pouco participa do Vale Esportes o presidente do Guarani Esporte Clube. Um jogo hoje movimenta o futebol pelo Brasil. 18:06 no ar o Vale Esportes. Vale Esportes é futebol de primeira. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Pra passear aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri.
madeira pra construção. É Madeireira Beira Rio. Material de construção. É Madeireira Beira Rio. Menor preço da região. É Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento. É Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida da cidade. Onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar. Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. A segunda etapa do projeto Vestindo Esporte da Prefeitura de Juazeiro do Norte entrega novos kits de uniformes esportivos. Só nessas duas etapas do projeto já foram entregues 83 kits para equipes de futebol amador, futsal, vôlei, handball, basquete e arbitragens. A iniciativa contempla as principais associações desportivas do município, como Cadescor, ACA Juno, Liege e Ajuaf. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Estamos começando o Vale Esportes do Timaço da Vale FM. Ele tá com a adrenalina lá em cima, aqui ao nosso lado. Marco Valério. Boa noite pra você, Delton Sá, pro JF, pra todo mundo ligado aqui no programa Vale Esportes desta segunda-feira, começando mais um programa após um final de semana de apenas um jogo, Delton, pelo Campeonato Cearense, isso em função dos grandes, e o futebol cearense gira em torno de Ceará e Fortaleza estarem envolvidos aí na Copa do Nordeste. O Fortaleza que jogou contra o Campinense no último sábado e o Ceará que levou ontem uma traulitada do Ferroviário por 3-0 para a alegria do nosso amigo Los Peds, Delton. É verdade, tá feliz, rapaz, tá feliz Los Peds. E que vitória do Ferroviário, hein? Diante do Ceará na Copa do Nordeste. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes a respeito dessa situação. E, infelizmente, nesse único jogo do Campeonato Cearense de futebol, o resultado não foi bom pra gente, né? Infelizmente, o Guarani sofreu sua segunda derrota no campeonato. Uma segunda derrota por goleada de novo, tomando a mesma quantidade de gols da estreia, o que já deixou o time do Guarani numa situação bem delicada para o restante do Campeonato Cearense de Futebol, mas daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes a respeito desse jogo do Guarani com a participação do Anderson Luiz, atualizando o torcedor rubro-negro com o Leão do Mercado, que já tem compromisso no próximo domingo e é mais um jogo para o Guarani fora de casa, né? Nessa sequência de tabela que eu não me canso de lembrar que foi uma verdadeira madastra com o time do Guarani, que coisa. É verdade, Delton. E um começo de 2023 péssimo para o futebol caririense no campeonato cearense da primeira divisão, visto que da segunda ainda não começou, só no mês de fevereiro. Se não vejamos os 3 jogos até agora, de Guarani e Barbalha, os clubes do Cariri marcaram o único gol e já tomaram 14. Ou seja, está de 14-1 para os times que enfrentaram Guarani e Barbalha. O Barbalha que volta a campo. Depois de amanhã, o Barbalha enfrentará o Maracanã e o jogo vai ser lá em Iguatu. Para você ver como é que está a situação aqui do futebol caririense. Infelizmente o Barbalha não terá condição de jogar em seu estádio. Também decidiu não jogar na Arena Romeirão em função dos custos e vai mandar seu jogo
lá na cidade de Iguatu. E é aquela coisa, né, Delto? É ruim isso pro Barbalha porque perde aquele chamado fator mando de campo. A gente sabe que muitas vezes o Inaldão em Barbalha foi um verdadeiro caldeirão, estádiozinho apertado, bem aconchegante, né? O campo pequeno, torcida próxima ali e o torcedor apoiando bastante. Coisa que dificilmente acontecerá na quarta-feira. Eu particularmente não acredito que a torcida do Barbalha vá até Iguatu em grande número para apoiar a Raposa Caririense, que precisa muito dessa vitória. Me veio agora a curiosidade, Marco, em relação à Arena Romeirão. Não haveria como haver um custo bem mais reduzido se usasse só aquele lado da arquibancada, onde fica a imprensa. Isolasse uma parte do estádio, né? Ficar só usar aquele setor, só a bilheteria daquele lado. Será que isso não tornaria, assim, menos... um valor menor, mais acessível para o clube atuar ali na Arena Romeirão, fosse uma coisa mais dentro de uma realidade? É claro que quando o Barbalha jogar no Inaldão, ele não tem despesa nenhuma, né? As despesas são as despesas do próprio campeonato, com a arbitragem e tudo. Será que não tinha uma maneira de fazer uma coisa assim, bem mais acessível para o clube? Por exemplo, para o Barbalha jogar no Romeirão, usando só aquela parte onde fica a imprensa, onde ficam os camarotes, e aquela parte de baixo, só aquilo ali, com um custo menor, ou Marco Valério? Né? Poderia se estudar uma situação como essa, né, Delto, para fazer com que o Barbalha talvez tivesse um apoio maior da sua torcida, muito embora o bom mesmo seria o Barbalha jogar no Inaldão, o Crato, quando começar a segunda ano, jogar no Mirandão, e veja só, há quantos meses não temos jogos lá no Inaldão nem no Mirandão. E por que é que as prefeituras dessas cidades, que são as proprietárias dos estádios, são estádios municipais, não tomaram as providências para que os clubes pudessem jogar em sua cidade? Nada melhor do que o Barbalha jogar em Barbalha, o Itapipoca jogar em Itapipoca, Icasa e Guarani jogar em Juazeiro, que é a sua cidade. Eu acho que, sabe, fica um pouco até desfigurado, né? Um clube como o Barbalha tem que jogar lá em Iguatu. Nada contra a cidade de Iguatu, que é uma cidade que sempre recebe todo mundo muito bem. Mas é porque o Barbalha tem que jogar em Barbalha mesmo, né, rapaz? Essa coisa de sair daqui, aí não sei quantos quilômetros de distância, numa quarta-feira à noite. Que eu faço, vale a pena que você contratar um ônibus, sair daqui para ir jogar em Iguatu? A despesa que você vai ter para estar em Iguatu, para fazer um jogo lá, não era mais barato jogar aqui, não? Porque lá a bilheteria deve ser quase zero, né, Delto? Porque... O torcedor do Iguatu não vai ter nenhum interesse de assistir o jogo, tem que ir né? Para lá, vai pagar todas as despesas. Fizeram essas contas, o pessoal do Barbalha. Se não era mais vantagem jogar na Arena no Romeirão do que ir lá para Iguatu. Eu tenho minhas dúvidas se não seria mais viável para o Barbalha jogar no Romeirão, mesmo com os custos, mas tentando a redução ali, um pouco de jogo de cintura daqui e da acolá. Eu acho que valeria muito mais a pena do que ir jogar lá na cidade de Iguatu, viu, Marco Valério? É verdade. Bom, Delto, daqui a pouquinho a gente vai ter a presença do presidente do Guarani aqui no programa, né? Confirmou a presença o Suarez Leite Machado, que está com esse problemão para resolver, porque você falou muito bem, o resultado do Guarani foi muito ruim no sábado. E olha, Delton Sá, ouvindo a sua narração e vendo as imagens do jogo, 5-1 ficou barato pro Iguatu, viu? Porque ficou barato pro Guarani, aliás, porque o Iguatu no primeiro tempo, meu amigo, se faz uns 8 ali, dava para fazer, viu? Impressionante como o Guarani não jogou, né? O Iguatu dominou o jogo inteiro, mas no primeiro tempo especialmente, que terminou 3-1, primeiro tempo, eu vou te contar, fazia tempo que eu não via uma equipe tão inferiorizada, tecnicamente falando, em se tratando de dois times do interior, como eu vi Iguatu e Guarani no último sábado. Beleza, Marco Valério. Já a gente vai falar do Guarani, porque nós estamos em linha com o Aloysio Vilar para falar do Verdão do Cariri. Alô, Aloysio, boa noite. Aloysio.
Agora vai, Delton Sá. Boa noite para você, boa noite, Marco Valério. E pro ouvinte que sintoniza a Vale FM, estamos chegando para falar do Icasa, o Verdão do Cariri, que segue se preparando para a segunda divisão do Campeonato Cearense e inicia hoje a sua 4ª semana de pré-temporada. E lembrando que a equipe joga dia 5 de fevereiro, já domingo, contra a equipe do Crato Esporte Clube. Mas olha, no último sábado, o Icasa realizou seu primeiro jogo-treino em preparação para essa competição. O adversário foi uma equipe amadora do Novo Horizonte e o Icasa não deixou a desejar. 4-0 foi o placar, com gols de Gustavinho, Felipe Sales, Fernandinho e João Pedro. E o torcedor que esteve por aqui no CT Praxedão pôde observar uma equipe muito bem montada que não teve grandes dificuldades para construir esse placar. Mas para falar um pouco mais sobre esse jogo, Delton e Marco, a gente está aqui ao lado do auxiliar técnico do Verdão do Cariri, o Samuel Mota, que vai falar um pouco mais aos ouvintes sobre essa partida. Samuel, boa noite, Rádio Vale FM. Boa noite, obrigado aí pelo convite, é uma satisfação, uma honra estar aqui no Icasa e externando um pouco do nosso trabalho para o torcedor. A gente está num foco ainda de adaptação e agora elevando a carga de treino físico, né? A gente tem um foco no departamento físico e fisiológico e a parte de fisioterapia como manutenção, como as correções preventivas ali também, com trabalho de manutenção corretiva e preventiva. Então a gente estava com esse foco, está entrando bem agora no trabalho tático, que foi a semana passada, e agora a gente entra bem agora no trabalho tático nessa 3ª semana, 4ª semana, e aí na semana de jogo a questão de polimento tático. Então, por mais que a gente tenha ganho de 4-0, o professor Marcelo, para o nível que é o trabalho do professor Marcelo, ele quer muito mais que isso, porque ele sabe o nível do elenco. Então o nível do elenco é muito alto. Então os meninos foram escolhidos a dedo pela gestão e pela comissão técnica, pelo professor Marcelo. Então a gente sabe que vai evoluir muito mais. Então é o começo de um trabalho, né? A gente espera que taticamente e tecnicamente tenha uma progressão a cada semana que a gente vai agora elevar o foco nisso aí. E a parte física a gente sabe que está caminhando bem. Ô Samuel, pelo que você conhece do trabalho do Marcelo Vilar, já que trabalha com ele e conhece bem esse método dele, o que é que está faltando, o que é que ele gostaria um pouco mais? Eu acredito que a gente veio num período muito curto. Geralmente as equipes têm 2 meses aí de trabalho. Geralmente quem tem condição financeira, quem tem estrutura maior, 3 meses. Mas quem tem uma estrutura razoável, 2 meses. Isso falo de estrutura no geral, de uma maneira geral. Não falo de estrutura física, de CT. Mas a logística foi para 1 mês. Aí você tem que condensar os trabalhos. Então o professor Marcelo, a maioria dos locais, quando ele teve tempo de pré-temporada, ele teve 2 meses de trabalho. Então esse trabalho foi planejado em dezembro para condensar. Por isso, em casa, os meninos já estavam fazendo em dezembro trabalhos no treinos remotos, né? Treino com o nosso preparador físico, com o Cadu Meirelles, já estavam trabalhando em casa para ter uma adaptação e não chegar aqui zerado. Isso foi fundamental, isso foi muito importante. Imagina se isso tivesse sido feito 2 meses dentro da estrutura que a gente tem aqui do Icasa. Então a gente sabe que o que o Marcelo precisa agora é tempo. Porque a parte tática, como você sabe, tática envolve cognição, envolve inteligência, envolve questões ali do atleta individualmente se entender com outros atletas. E como é um elenco novo, eles precisam de tempo de adaptação. E a gente fica encontrando ali duplas, trincas, quartetos dentro ali da estrutura tática para que os caras acelerem esse processo que a gente está aí com tempo exíguo, né? Um tempo muito curto. Então a gente sabe que é questão de tempo para o trabalho fluir. O 4-0 foi muito bacana, é importante uma equipe do tamanho do Icasa no nosso estado vencer de 4-0 uma equipe amadora, é importante isso aí. A gente sabe que para o torcedor ele acha que não é mais que obrigação, a gente entende isso dentro do contexto do Icasa, porém a gente sabe que era a primeira avaliação dentro de 1 semana de trabalho tático. Então a gente sabe que é questão de tempo. E aí treinar e jogar é fundamental. Esse próximo jogo agora é fundamental para que a gente entre no Cearense no dia 5, se Deus quiser, aí bem mais preparado. Falando desse próximo jogo, é mais uma vez contra uma equipe amadora. A estratégia dessa semana de trabalhos deve ser modificada, Samuel? Dentro da parte física, não. A parte física ela está caminhando, então a gente está num microciclo que a gente chama, né, aquela periodização semanal, microciclo, ela está muito semelhante à semana passada, devido ao que os meninos da fisioterapia, fisiologia e preparação física combinaram junto com o professor Marcelo. Então isso aí está muito semelhante. A parte tática não, ela evoluiu. Hoje já teve mais cobrança tática. Hoje a gente já tocou em alguns aspectos a mais, deu um feedback do jogo,
Amanhã a gente continua esse feedback para não se estender muito e aplicou um trabalho tático, né? Aplicou exercícios de contra-ataque dentro de uma situação que o Marcelo já quer. Então essa semana a gente vai caminhar mais na parte do professor Marcelo Vilar. Mas a parte física ela vai estar ali muito, já está bem encaminhada, então ela vai estar muito ali já no final da carga máxima que a gente vai dar, porque claro, todo mundo sabe que na semana de jogo a gente vai ter que reduzir a carga física, que é a outra semana. Então a gente vai dar um último sprint aí de físico em relação às cargas, e aí vai baixar as cargas na outra semana. A questão do professor Marcelo não, é inversamente proporcional. Aí ele vai aplicar mais tática agora, mais estratégia do trabalho dele especificamente. Você trabalha hoje com elenco, deve se repetir o trabalho amanhã? Perfeito. Amanhã devo continuar. Eles têm uma sessão amanhã de recuperação, né, junto com a fisioterapia e massoterapeuta, o Dr. João Antônio e o Gugu, né, nosso Flávio, vai estar ali nosso massoterapeuta junto com ele, fazendo um trabalho de recuperação programada dos meninos pela manhã e à tarde outro trabalho tático. Samuel, muito obrigado por tua participação aqui no Vale Esportes. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer. Valeu. Muito bem, tá aí Delton Marco, auxiliar técnico do Icasa, o Samuel Mota, que comandou o trabalho de hoje aqui no CT Praxedão, já que o técnico Marcelo Vilar viajou ainda ontem, deve retornar lá para quarta-feira, né? Então a gente fica aí no aguardo. Enquanto isso, o Samuel segue esse trabalho, já que se aproxima a estreia do Icasa, o início da temporada 2023 do Verdão do Cariri. Eu volto com vocês. Até porque a Luísio e Delton, o torcedor do Icasa, está na contagem regressiva, né? Faltam aí. Tem o próximo final de semana, que é pertinho do final de janeiro. Aí no outro fim de semana teremos as estreias de Crato e Icasa. Já confirmou que o jogo será na Arena Romeirão ou o Mirandão ganhará condições até lá, Luísio? Ao que tudo indica, Marco, esse jogo vai ser mesmo na Arena Romeirão. Já estamos aí no dia 23 de janeiro. As questões pendentes lá do estádio Mirandão não foram resolvidas. Então, até o presente momento, esse jogo segue mantido na Arena Romeirão. Então, o torcedor deve ir se preparando mesmo para esse jogo em Juazeiro. Valeu, Aloysio. Obrigado pelas informações. As primeiras do Icasa nesta segunda-feira, aqui no programa Vale Esportes. 18h25, hora sempre em nome de Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. E lembrando, Marco Valério, nós estamos no ar, no nosso canal do YouTube. Alô, Boninho! Alô, Boninho! Meu amigo, oferecimento Marco Valério. Pizzaria e hamburgueria Uval. Hoje tá aberta, né? Tá. Pra você começar logo a semana com aquela pizza deliciosa. Aliás, eu comprei sábado, Delton Sá. Falei pelo WhatsApp, chegou rapidinho. Ligeiro. A pizza bem quentinha, tava só o filé. Viu, Delton Sá? Certo. Vamos abrir o J Food pra quem quiser pedir a sua? Vale. Vamos lá, J Food. Boa noite, Marco Delton. Bom, é fácil demais. 98842-9514. Esse é o WhatsApp para pedidos. 98842-9514. Pizzaria e hamburgueria. Uma vez vou terminar. Eu tentei abrir um delivery, né? Foi? Aí contratei Bertinho pra fazer as entregas. Né? Eita, trocou tudo. Aí o refrigerante chegava quente e a pizza gelada. Oh, minha Nossa Senhora. Logo Bertinho. Bertinho pra entregar o café no Inaldão. É daquele jeito, imagine pra entregar a pizza. Bom, mas o ESC Cursos comunica que já estão abertas as matrículas para as turmas do pré-vestibular e Enem 2023. E uma novidade lá no ESC é a turma ESC Med, preparação exclusiva para vestibulandos de medicina, porque você já sabe, o maior índice de aprovação em vestibulares e Enem no Cariri é com o ESC Cursos. Equipe excelente de professores, ótimo material didático e tem uma equipe pedagógica pronta para ajudar o aluno do início até todo o final do processo. Mais informações no WhatsApp do ESC 999822476 e nas redes sociais do ESC. ESC Cursos, juntos realizamos sonhos. Só Fumê Service, revestimento Fumê para casas e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Tem película de alta performance com 10 anos de garantia na Só Fumê Service. Rua José Marrocos, número 408, telefone WhatsApp 98805-4899. Organização Doutor do Fumê, o Edilson. Presidente do Guarani, Suarez Leite Machado, no
nos estúdios da Vale FM, daqui a pouco ao vivo no noticiário do time rubro-negro. Atenção, você de Crato, tem nova loja na cidade, a Glam Moda. Bolsas, sandálias femininas, cintos, carteiras masculinas, bolsas escolares e os melhores preços do comércio cratense. Fica lá no Mandacaru Center, na rua Miguel Lima Verde 494, no centro de Crato. Visite a Glam Moda e sinta-se em casa. Jal Presentes. Pensou em presentes, você vai na Jal Presentes. Está na hora de presentear. Lá tem tudo para decoração, utilidades do lar, brinquedos e muito mais para você na Jal Presentes. Fica na rua Clóvis Bevilacqua, 536, no meio do quarteirão, na hora que você quiser fazer as compras de presentes, porque pensou presentes, Jal Presentes. Conosco também o Colégio Compasso. Faça a matrícula do seu filho no Colégio Compasso, Rua Odilon Gomes 474, bairro Tiradentes. Colégio Compasso, traçando o seu futuro. Informações 3571-0531. Isso é aquelas camisas de ciclista, né? Dá pra contratar, viu? Dá. Com essa marra toda aí. Doido. Parecendo jogador de futebol americano da defesa aí, mano. Está cansado de pagar contas absurdas de energia? A Genesis Solar tem a solução. Faça seu orçamento sem compromisso lá na Genesis Solar. Fala com meu amigo Luciano Carvalho, 981237956 e deixa o sol pagar a sua conta de energia. Grage Veículos Multimarcas. Compra, venda, troca e financia seu carro seminovo com as melhores taxas do mercado, a melhor avaliação na hora da troca do seu veículo. E lembrando, sempre a melhor negociação você tem para comprar seu carro seminovo na Grage Veículos, porque tem veículos com procedência e garantia. Grade Veículos, Avenida Padre Cícero, 1215, bairro Salesianos, em frente ao Teatro Marquise Branca. Agora eu vou dizer um negócio pra você, tá a fim de comprar tua moto Honda, nova ou seminova? Vai pra Ares Motos, lá tem sempre um negócio pra você. Pode comprar sua moto usada, sem entrada lá na Ares Motos. Você pode usar o cartão de crédito, pode financiar a sua moto, você pode comprar sem juros no cartão de crédito, você quem escolhe. E pode comprar a sua moto nova também com facilidade na entrada e o restante você pagar em até 48 vezes. Ares Motos, maior revenda de motos Honda do Nordeste do Brasil. E eu vou falar agora, Delton, da churrascaria Mão de Vaca. Tá dando água na boca já. Porque nada melhor que um local, né, agradável, com excelente atendimento e uma alimentação de excelente qualidade. Além do melhor atendimento, a churrascaria Mão de Vaca tem aquele sabor que continua irresistível e a satisfação de recebê-lo com o melhor churrasco da cidade e pratos deliciosos que conquistaram a nossa região. Eu mesmo vou abrir o J Food para falar do delivery da churrascaria Mão de Vaca, viu, Delton? Abre. 988657741. Quando você vai lá, você encontra sempre com o Márcio Mão de Vaca? Às vezes encontra. Grande vascaíno, meu amigo Márcio. E ele sempre muito gentil e atencioso, viu, Delton? Atencioso, grande vascaíno assim. E ainda tem um sorriso também, né? É, vascaíno. Grande Márcio lá de Mão de mesmo, Vaca. Delton? Vascaíno. Rapaz. Viu? Quer dizer que aquele clube da faixa transversal ele adora, né? Adora. Beleza. Viu? Bom, agora se você é vendedor de joias ou quer iniciar seu próprio negócio, procure a Dourados. Folhados com garantia e o melhor preço do mercado. Porém, se você é fabricante e quer banhar sua mercadoria com segurança, precisa conhecer a mais moderna linha para folhados do Brasil. Dourado Joias, transformando seu sonho em realidade. O Ivani Feitosa, número 9, telefone WhatsApp 99993-3031. Conosco, Hotel Amoarama, Casa do Caririense na capital cearense. Hotel Amoarama, reservas 8533048900. Quero falar também de Atacom Home Center, o Home Center que o Cariri aprovou para você. Na Atacom tem ofertas incríveis para você que está construindo, para você que está reformando lá na Atacom Home Center. E se você quer consertar o seu celular, smartphone ou iPhone, leva na Fox os melhores técnicos especializados do Cariri, equipamentos de última geração em garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade em smartphones para você na Fox. Tem Crato na Senador Pompeu, Juazeiro do Norte, Padre Cícero com Santa Luzia, São Pedro com Seminário e no Cariri
Cariri Shopping, Marco Valério. Conosco também, Delton Sá, Alfa Vidros Vidraçaria. É sim. Porque na fase mais sofisticada da sua obra, a parte do acabamento, você tem que ter qualidade, preço, satisfação. Então leve o seu projeto, leve suas ideias para a Alfa Vidros Vidraçaria. Cortinas e vidro, box, espelhos, esquadrias, lá na Avenida Plácida Aderaldo Castelo 320. WhatsApp 99812-5851. Em nome também de Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saber o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Baleia Burger, uma delícia de hambúrguer. J Food, o telefone para pedir o Baleia Burger, hein, meu caro João Filho, para quem tá ligado aqui na Vale FM. 988380548. Repete. 988380548 é o WhatsApp para pedidos lá no Melhor do Cariri, Baleia Burger. Tá certo, meu caro JF. Em nome também de Ramagem Couros, qualidade na fabricação de carteiras masculinas e femininas, Marco Valério. E produtos Panebon Pão Nosso, aquele pão delicioso, né? Que você abre o saquinho do pão, já dá aquele cheirinho, né? Que dá aquele sabor especial. A coloração dos produtos também. Tem a linha integral, multigrãos, né? Aveia. 100% integral e também é produto Panebon Pão Nosso, a sensacional massa para pastel Tasquinha, que deixa o seu pastel muito mais saboroso. A hora, JF. A hora do timaço. 18h33. Já falamos do Icasa. De Novo Rio. Exatamente, Delton. Novo Rio Veículos, seu Chevrolet 0 km. Parafraseando o grande JF, já falamos do Icasa, agora falaremos do Guarani, que está numa situação bem complicada nesse princípio de campeonato. E o Anderson Luiz atualiza o torcedor rubro-negro nesta segunda-feira. Boa noite, Anderson. Boa noite para você, Marco. Boa noite, Delton Sá, todos os ouvintes do Vale Esportes. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Vale FM o presidente do rubro-negro juazeirense, o Soares Leite Machado, para falar mais sobre o Guarani. A gente já sabe o que aconteceu no final de semana. O Renato Neves não é mais técnico do time. O João Severo assume a equipe, mas em meio a toda essa situação veio várias situações, várias especulações e bastidores, e o Soares está aqui para esclarecer todas essas situações. Primeiro, Soares, a gente não tem como tocar no assunto daquela nota que saiu sobre a questão de uma casa de aposta. Qual foi a providência tomada pelo Guarani e quando vocês ficaram sabendo daquela situação? Boa noite, seja bem-vindo ao Vale Esportes. Boa noite, Anderson, Marco Valério, Delton Sá, João Filho, nosso amigo Boi da Rifa. Obrigado. Boa noite a todo o público ouvinte, em especial a torcida do Leão do Mercado. Boa noite, meu vice-presidente Val, o presidente do Conselho Deliberativo, o Alisson, meu amigo Iar, na cidade do Crato. Rapaz, é o seguinte, até meados do jogo, eu não estava sabendo de nada. Aliás, eu nem estou sabendo. Comenta-se que houve apostas, que houve jogo, que houve disso aí, mas infelizmente eu tenho que abrir a boca aqui e dizer que o Guarani não é um time para se manter praticamente em primeira divisão. Hoje, por quê? Por conta do financeiro. Infelizmente a gente não está tendo apoio de ninguém. Só quem está aqui hoje à frente da diretoria se chama Soares e Romeu Caldas. E infelizmente o Val da Pix, que está ajudando por fora, e os patrocinadores, né? Mas infelizmente com esses patrocinadores que estão com a cota da TV, que é insignificante para uma primeira divisão, infelizmente o Guarani não tem condições de se manter na primeira divisão, não. Sou bem sincero mesmo. Nós vamos batalhar para que fique. Agora nós vamos brigar, eu vou dizer aqui diante de todos os torcedores e tudo, que a gente vai brigar no quadrangular final para a gente se manter na primeira divisão. Soares, inclusive falando sobre essa questão da cota da televisão, a cota é de 125 mil e o time do Guarani só vai receber cerca de 64 mil, não é isso? 64 mil reais. Tem condições de fazer futebol. Mas por que essa... Débitos. Junto à federação? Junto à federação, junto causas trabalhistas, 15% que fica preso das causas trabalhistas, que já foi concordado, tudo. Taxa da federação, taxa da federação, taxa CBF, tudo, 64 mil reais.
Então, e outra, até hoje não saiu R$1. Tudo está sendo do meu bolso e do bolso do Rômulo Caldas. E tem a questão dos patrocinadores também, que o Guarani recebe forma parcelada, né, Soares? Forma parcelada. Patrocínio de 5 mil, Marco, a gente está recebendo de R$1.000 por mês. Não estou criticando, não, que é ajudando, até demais. Mas, infelizmente... Pior seria sem esses apoios ainda, sem né? esses apoios. Soares, obviamente que gira em torno hoje, você, obviamente, por você trabalhar com contabilidade, você deve ter feito isso. Quanto representaria, Soares, de custos para o Guarani entre dar condição de jogo a esses atletas, fazer os investimentos que seriam necessários e disputar o campeonato sem colocar a gratificação, colocando só as despesas normais de pagamento de salários, de despesas com hospedagem? Qual é a previsão de gasto que o Guarani teria para disputar um campeonato como esse? Entre 200 e 250 mil reais. Seriam necessários. Seriam necessários. Caso contrário, o Guarani não tem como. Porque é o seguinte, olha, o Guarani hoje era para estar na 3ª divisão. Infelizmente. Por quê? Porque o BIT estava trancado. E eu tive, como eu fiquei à frente do Guarani, batalhei, lutei, tive de envolver minha irmã, que é desembargadora lá em João Pessoa, para que apelar junto à juíza lá de Campina Grande para liberar o BID, porque eu negociei com o Ibson e paguei as taxas e a juíza simplesmente disse essas simples palavras: o Guarani de Juazeiro tem fama de mal pagador. Então nós não vamos liberar, depois de ter feito tudo isso. A juíza? A juíza simplesmente disse isso. Aí eu simplesmente disse que tive de envolver minha irmã, que é desembargadora, intervir junto a ela para que liberasse o BID, tanto que os atletas só teve condições de entrar na sexta-feira. Ô Soares, para que o torcedor do Guarani tenha conhecimento das providências a serem tomadas por vocês, a diretoria, você já mudou o treinador, não é mais o Renato, o Severo assume. E com relação ao elenco, jogadores vão embora, vão ser dispensados, o Guarani ainda tem condição de contratar alguém? O que é que você pensa, até já planejando, como você acabou de falar agora há pouco, que o Guarani vai participar do tal quadrangular da morte? Vai, porque não cai, né? De imediato. Tem que participar, de todos os efeitos. Mas de antemão aqui, eu quero dizer aqui a todos, que seja diretor, que seja torcedor, quem quiser assumir o Guarani, eu garanto que amanhã mesmo, eu estarei mudando lá junto ao cartório, para quem quiser assumir o Guarani. Eu estou aqui de prontidão para entregar. Porque, infelizmente, a gente quer batalhar, porque, olha, o Guarani ia cair para a 3ª. No mínimo, hoje, ele cai para a 2ª. Ele não cai para a 3ª. Por quê? Porque ele vai participar até o final. Pode cair para a 3ª, se desistir. Então, como eu estou recebendo muitas críticas, não estou recebendo ameaças. Estou recebendo elogios, e também estou recebendo muitas críticas. Time fraco, time não sei o quê. Mas alguém que está me criticando é alguém que não está ajudando. Então ajude, cobre. Agora ajude. Não só cobre sem ajudar, não. E se alguém quiser assumir o Guarani, você entrega? Entrego até agora. Se quiser vir aqui na rádio aqui agora, fizer um papel em branco aqui, eu assino. Eu não tenho conversa, não. E por quê? Porque eu estou aqui para elevar o nome do Guarani no futebol cearense. Você está arrependido de ter assumido o Guarani, Soares? Estou não. Eu não me arrependo do que eu faço. Eu me arrependo do que eu não faço. Então, eu vim e eu vou até o final, se deixarem. Como você disse lá no começo, deixe Soares trabalhar. Pronto. Eu lembro desse programa em que você teve essa tese. Mas o problema é que hoje trabalhar envolve apoio financeiro. E você está sentindo falta desse apoio financeiro. Apoio financeiro. Então, por isso que eu digo que o Guarani vai contratar. Nós temos 64 mil. Estou a uma folha atrasada. Né? Porque já teve discurso de jogadores essa semana, meio que vamos ver o que a diretoria vai poder fazer por nós. Me parece já ser essa questão de estar chegando de honrar os compromissos. Exato. Tá faltando já liguei para a federação, o presidente Mauro Carmelho, visualiza a mensagem. Você vendeu a renda do primeiro jogo porque você precisava desse dinheiro para poder regularizar os jogadores? Sabe? Exatamente. Foi a informação que eu recebi. Exatamente. Vendi e disse a todo mundo. Eu não tinha condições. Tinha que abrir o BID. A federação não liberava dinheiro. Por quê? Porque a televisão não depositou. Tinha que ir uma série de fatores. Tinha que honrar o compromisso do atleta para poder... Tinha de honrar o compromisso do atleta, que o atleta não vem sem dar nada adiantado. E, infelizmente, o carro está à disposição. Daqui nós vamos se reunir. Quem quiser ir lá para a Pizzaria do Val, já, depois do programa aqui, pode ir, que o carro está à disposição. Quem quer que seja. Agora eu não posso estar
recebendo críticas de quem não está chegando junto. Então, infelizmente, é lamentável, mas o Guarani tá isso aí. Situação bem que hoje, inclusive, 4 jogadores já foram dispensados. O goleiro Felipe, o zagueiro Bruno Costa, o meia Matheus e o lateral Eron. Esses jogadores não fazem mais parte. De quem foi essa? O zagueiro Matheus. O zagueiro Matheus. De quem foi essa opção desses Os 4 dois. Soares? A dupla de jogadores? Juntamente eu e o Rominho. Você e o Rominho. Exato, mas ainda agora, vai mais interessante, o Diego perdeu a posição pro Felipe, que entrou no jogo, e depois o Felipe, vocês dispensaram o goleiro. Coisas do futebol. Mas indícios daquela história que você ficou sabendo, que você disse que não sabia do jogo? Não sabia há do alguma jogo, suspeita desse sentido? Há suspeita. Por haver suspeita, a gente está dispensando todo mundo. Então, quer dizer, é uma questão preventiva para poder proteger o clube. E vamos dispensar uns 8. Ainda tem mais gente nessa relação? Tem sim, porque não se justifica, não. O futebol que o Guarani jogou, o Guarani não é isso, não. O Guarani, eu conheço o Guarani, eu conheço o Icasa há tempos. Então, o futebol do Guarani não é isso, não. Então, tem que dispensar. E a gente já está contratando, né? Desde que alguém queira assumir, pronto. Mas a gente já tem 9 atletas na lista. Mas precisa de dinheiro para esses 9 jogadores, Soares? Como é que tá isso? De início a gente vai precisar apenas para transferências. Mas para pagamento, não. É ajuda de custo. Ajuda de custo. Agora são atletas, como diz o ditado, atleta de verdade. Não é atleta de mentira, não. De mentira a gente quer dizer que é jogador que faz aposta. Mas houve alguma possibilidade do retorno do Lamar? A opção foi Severo mesmo e pronto, não se ventilou o Lamar? Não, se ventilou. O problema é o financeiro. É o financeiro. Não dá, não tem condições. E as opções que vêm de lá para cá, as exigências, não dá. Não dá para... Não dá. Ok? E dizer que estou à disposição. O que der e vier para qualquer torcedor, qualquer diretor que queira assumir o Guarani, que disseram aí, não, aí, pegou um clube aí, sem ter nem condições, nem nada. Mas eu peguei para o Guarani não cair para a 3ª divisão. Eu tinha certeza absoluta, Marco Valério e demais, que o Guarani caía para a 3ª divisão. Ô Soares, e essa questão das viagens? O Guarani tem mais 2 viagens. Tem condição financeira para viajar? Tem algum apoio da federação? Explica tem apoio a gente vai ter apoio da federação. Nessa 1ª divisão tem apoio da federação, então vai... Então a viagem é tranquila, né? É tranquilo. Agora, sobre o último jogo contra o time do Barbalha, o Guarani não tem a mínima condição de comandar o jogo no Rumeirão. Crato não tem condições, Barbalha não tem condição, a Barbalha tem que ser... Os jogos têm que ser todos no mesmo horário. Se a gente tiver um apoio e o Guarani ganhar 2 partidas aqui fora, ou então ganhar empatar o jogo é no Rumeirão. Nem que eu tiro do meu bolso. Mas o jogo é no Rumeirão. Caso contrário, eu não sei onde é que nós vamos jogar, porque o Mirandão não tem laudo. Inaldão não tem laudo. Iguatu joga no dia. Só se a gente jogar na preliminar lá do Iguatu. Só que não pode porque... Não pode, tem que ser no mesmo horário. Né? Então, mesmo horário, né? Não tem estádio. Vamos para Fortaleza. Meio banco, a minha. Um Barbalha que infelizmente vai ter que ir. É complicado, né? É difícil, viu? Não é fácil. É difícil fazer futebol. Principalmente sem dinheiro. E você sabe, o torcedor... Agora, Soares, Delton, Anderson, uma coisa me causa estranheza. O Guarani sempre foi um time que teve suas dificuldades financeiras. Isso não é de hoje. Só que o Guarani sempre teve aqueles tais abnegados, até aqueles que não estavam na diretoria se reuniam. Eu não quero citar nomes aqui para não esquecer um ou outro, mas tinha aqueles 8, 10 ali que se uniam, se reuniam, conseguiam dinheiro. O pessoal do mercado se reunia nessas últimas competições mesmo também para ajudar aquele grupo de torcedores. Cadê esse pessoal, Soares? Eu não entendo, Marco. Se você não entende, imagine eu. Porque na 3ª divisão teve apoio, na 2ª divisão teve apoio. No filé, que é a 1ª divisão, não tem apoio. Não dá para compreender. Hoje o João da Verdura lá do mercado Pirajá, ele ajuda. Toda semana ele manda verdura, fruta, essas coisas. Eu queria até mandar um abraço para ele. Meu amigo Yardley, lá do Crato, também é um que está chegando junto. Quer dizer, são poucos. Pouquíssimo. Que para futebol nós temos hoje 26 atletas na casa. 26, entre comissão e jogador. O Conselho Deliberativo ficou responsável por... Lembra até numa reunião que eu participei lá na pizzaria do Val, o Conselho Deliberativo ficou responsável por
ver a questão daqueles torcedores. Como é que ficou essa situação? Não andou? Daquele grupo que tinha do torcedor de receber uma quantia? Como é que está essa situação? Segundo o amigo Alisson, disse que tinha em torno de 25 pessoas que iam chegar com uma certa quantia. E a partir do final do mês. E dinheiro para futebol, meu amigo, tem que ser todo santo dia. Ô Soares, o Pedro, tradicional torcedor do Guarani de muitas décadas, da casa do motorista, ligou para cá pedindo para participar. Será que ele tem alguma sugestão, alguma notícia boa de apoio? Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal da Vale. Eu estou altamente triste com o Guarani nessa situação. Eu acho que a torcida, o torcedor de vergonha, que ama o Guarani, tem que se reunir todo mundo e ajudar a Soares, porque ele é um cara bom e merece estar no Guarani. Eu estou aqui à disposição para Soares e para a diretoria do Guarani, para dar o que quiser para você, cara. Se quer que eu vou agora, lá eu vou. A gente tem que juntar a força do Guarani, que o Guarani não é time de segunda divisão, agora time de primeira divisão, que a torcida é fiel. A gente tem que se reunir todo mundo agora, e ajudar a Soares para fazer esse Guarani. O Guarani é lugar de primeira divisão, não segunda divisão, não terceira divisão. Esse pessoal Soares que criticando, aquele nunca ajudou o Guarani, é torcedor de errado. Torcedor é aquele que ajudou há 10 anos e há 30 anos atrás, que voltou agora, revoltado com a situação. Eu vou agora lá para Val, vou ir procurar lá, viu, Soares? Tudo bem, Pedro. Agradeço aí pela participação e pelo apoio, que eu tenho certeza que vai ser bem-vindo. A hora é agora. Torcedor do Guarani que quiser ajudar, a hora é agora. Não é esperar acabar o campeonato, tomara que não, o Guarani seja rebaixado para dizer, não, vamos ajudar. Não, quem puder ajudar, o momento é esse, né? E outro, Marco Valério, eu quero continuar com esse Guarani, se eu vou continuar, se ninguém quiser, porque eu quero continuar com a base, tanto base do Guarani como base do Campo Grande. Você sabe que eu sou um cara que gosta do esporte, um dia eu vou Guarani, outro dia eu vou Campo Grande, um dia eu vou Guarani, outro dia eu vou Campo Grande, porque a gente tem que fazer uma base forte para que futuramente o Guarani não esteja nessa peleja. Entendeu? Como eu lhe falei lá no Rumeirão, eu vou administrar esse Guarani mais cedo ou mais tarde, do jeito que tem que ser, e vou ser um dos melhores gestores do futebol do interior. Ainda está dentro do seu planejamento a Taça Fares Lopes, o Campeonato Fares Lopes, final do ano, que o Guarani pode participar? Se ninguém quiser assumir o Guarani, o Soares vai participar da Fares Lopes. O Guarani vai. Com certeza absoluta, como eu tenho certeza que um dia Deus vai me levar. Tá aí, as palavras do Soares falando sobre... Só mandar um abraço aqui pro pessoal no canal do YouTube da Vale, Ribamar Silva, mandando boa noite para todo mundo, o Rochélio, o Ednilton Silva, Ailté Alencar, Reginaldo Ferreira, o Gleison, que tá lá em Cascavel, Reginaldo Brito, tá falando aqui, boa noite, meus amigos, porque o Icasa não joga na Arena Rumeirão? Essa arena é para Icasa e Guarani. Mas eles estão jogando, né? O problema é o custo. Tiago Vinícius Silva Oliveira, Soares é um homem, botou aqui. Luiz Carlos Silva, Aurora, tô na escuta. Aí o Telencar diz que Milagres tem estádio e Brejo Santo também. Mas não estão. Não está regularizado, estão regularizados junto à federação. A gente cogitou Milagres. Futebol. O problema é que precisa passar por uma vistoria antes do campeonato, ser indicado pelo clube como estádio para ser utilizado, e nenhum deles foi indicado para receber a vistoria. Pode até ser indicado agora, mas ninguém sabe se até lá haverá vistoria e tempo para apresentar os laudos que são necessários para serem liberados para receberem jogos. A gente fica triste, porque eu vinha no carro e vinha escutando. Cada clube tem que jogar na sua cidade. Mas infelizmente... Jogar no Rumeirão tá difícil. Né? Jogar no Rumeirão tá difícil, tá complicado. Tá complicado, os clubes vão se afundar cada vez muito mais. Caro. Já vai se acabar. Mas essa ideia que o Delton falou, vocês dirigentes não poderiam até buscar a direção do Rumeirão? A gente não vai ter um grande público, vamos utilizar só uma parte da arquibancada, diminuir os custos, isolar uma área para poder ficar mais barato. Seria possível isso, Soares? De ser possível, a gente procurar difícil, acredito eu, eles aceitarem. Você acha que é complicado aceitar?
Vamos lá, Anderson Luiz. O time do Guarani que já anuncia 3 contratações. Tem o lateral Vinícius, que teve na base do Santos, o colombiano Román e o atacante Luiz Eduardo. Esse atacante boliviano, hein? É boliviano, perdão. O boliviano Román e o atacante Luiz Eduardo. Luiz Eduardo, atacante. Esse vem do Picuiense da Paraíba. E é uma cara nova, já se apresentou, já esteve hoje à tarde lá no CT Miranda, onde o Guarani está comandando seus treinos. Quer dizer que já tem 3 contratados, Tem 3 contratados e amanhã chega mais 4 e depois da manhã mais 4. Eu tô vendo que você está colocando esse cargo à disposição muito mais pelas críticas que você está recebendo de pessoas ligadas ao Guarani. Exatamente, dizer ao torcedor que eu não estou para atrapalhar o Guarani, não. Se eu estiver atrapalhando, pode vir assumir. Que você já está contratando jogadores, olhando aqueles que você viu que não tinham condições de vestir a camisa do Guarani e botando tudo, rodando ali. Exatamente, porque a camisa do Guarani é respeitada no Brasil. Entendeu? A camisa do Guarani é respeitada. E a agora fale um pouco, o Guarani vai para o campeonato, para a Série A3 do futebol feminino, né? Com certeza absoluta, já fizemos a inscrição, já junto à federação e vamos participar com o feminino. O feminino vai disputar. Vai, sim. Pelas ações, Delton Sá, fica claro que o Suarez não sai, né? Senão ele não pensaria tanto em realizar em prol do clube. Agora, precisa de apoio, né? Cara, sem apoio, o clube não tem recursos. Como é que faz boas contratações? Como é que dota o clube de alguma estrutura para poder participar? E tomara, Suarez, que essas contratações que estão sendo feitas agora sejam de boa qualidade, porque não vai ter muito tempo, né? Já termina a fase classificatória, aí tem o tal quadrangular da morte. Tomara que o Guarani escape desse quadrangular da morte, porque também o campeonato não é tão longo assim. Então, são contratações que precisam dar uma resposta praticamente imediata, né? O jogador quer incentivo. A gente vai incentivar eles aí pelas vitórias agora daqui para frente, para ver se alavanca mesmo esse clube que a gente quer, o Guarani na primeira divisão. Vai ter bicho por vitória. Olha aí. Aí, tá vendo, Delton? A pegada vai melhorar a coisa, né? A pegada vai melhorar, como diria o Rubens Santos. Eu queria só agradecer aqui, Marco, Delton, Lance, todos aí, a participação, dizer que estou sempre à disposição. Puder estar aqui participando, por mim eu vinha todo dia. Aí. Pode vir. Pode vir, Soler. Aqui os microfones estão abertos. Sem problema, eu divido a participação com você. Aqui não tem problema não. Ainda bem que você está mexendo nesse time, viu, Soares? Você está mexendo nesse time, porque se você ficasse com esse time do jeito que estava aí, Soares, meu amigo, nosso caminho por água abaixo. Ainda bem que você já está mudando o time, porque sinceramente, e para a galera que está ficando, para entender, né? Às vezes a gente entende, ninguém quer falar do cidadão de ninguém, mas tem jogador nesse grupo aí que dói, viu? Dói, Soares. Ainda bem que você está mexendo. Tem que mexer. Agora eu queria agradecer também muito a Rominho também, que está me apoiando demais. Romeu Caldas, cidadão sem... Tá presente ali. Tá presente toda hora, todo instante. No WhatsApp, tô aqui conversando e ele mandando aqui mensagem aqui. Ele sempre elevando o meu estima para que a gente continue. Mas Rominho gosta da resenha. Não, mas Rominho é de casa. Mas ele sabe que Suarez é sério. César gostou ali. Um abraço a todos. Um abraço, Suarez. Algo mais, Anderson, pra gente fechar? Vamos fazer só de uma. Só fazer uma participação do Guarani, como o Suarez acabou de destacar, vão chegar mais atletas e tem uma lista maior de atletas que serão dispensados dentro do rubro-negro juazeirense. Já vai participar o grande amigo do Suarez, né? Quem é? Los Pedes. Los Pedes, com certeza. Cadê ele? Tá por aí já? Ainda não. Então vamos pro intervalo rapidinho, já o Kilmer de Campos, direto de Fortaleza, ele tá numa felicidade depois da grande vitória do Ferroviário ontem contra o Ceará. Vale FM. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Madeira pra construção é Madeireira Beira Rio. Material de construção é Madeireira Beira Rio. Menor preço da região é Madeireira Beira Rio. Melhor forma de pagamento é Madeireira Beira Rio. A entrega mais rápida
fora da cidade, onde você constrói com muito mais facilidade. Vai construir ou vai reformar? Confira os nossos preços antes de comprar. Madeireira Beira Rio tem o menor preço. Vende no atacado e no varejo. Na estrada Juazeiro do Norte a Barbalha, número 4252. Ao telefone 3512-5007. Aqui na Novo Rio, você tem mais opções. O seu carro está sem complicações. Aqui na Novo Rio você tem atendimento especial, atendimento classe A. Cliente satisfeito é cliente Novo Rio. Novo Rio, a sua concessionária Chevrolet no Cariri. A Guanabara segue na estrada das conquistas com mais 2 prêmios. Eleita a melhor empresa de transporte rodoviário de passageiros do Brasil 2022 e a melhor entre as melhores do setor de operadores de transporte do Brasil, por uma das mais importantes revistas do segmento de transporte. Levamos uma bagagem de satisfação dos nossos clientes. Na hora de viajar, escolha o mesmo da maioria dos brasileiros. Escolha a melhor. Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Esse jeito só você tem de tratar com carinho, de ficar bem pertinho, me conhecer bem, de fazer um agrado, ser mais que um amigo, partir da família, ai, ai, ai. Esse jeito é o jeito da gente, jeito do São Luís, jeito de ser você, jeito que eu sempre quis, o jeito mercadinho de ser. São Luís, me acostumei com você. A Prefeitura de Juazeiro não para. O programa Educa Juazeiro desenvolve ações que garantem o aprendizado dentro da rede pública através do investimento na infraestrutura das escolas e o monitoramento da gestão escolar. O programa também incentiva o uso de tecnologia pedagógica e prioriza a qualidade no ensino. Juntos, vamos elevar o patamar educacional do município. Educa Juazeiro. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Ingazeiras Construções, material elétrico, hidráulico, louças e tudo para a sua construção. Aproveite as ofertas e compre parcelado no cheque ou no cartão de crédito. Ingazeiras Construções, Avenida Carlos Cruz, 1721, próxima à estação do metrô. Telefone 3511-3975. Vale FM, Vale FM, Delton. De volta no Vale Esportes do Timaço da Vale FM, Marco Valério. Chegou a hora da participação dele, direto de Fortaleza, Super Quilmes de Campos. Fala, Luz. Rapaz, ô gravação chata, ver esse negócio de fala Luz. Não, peraí. Tem repeteco da vinheta. Fala, Luz. É, mas a gravação do nosso não tá diferente. Eu acho que isso aí é Suarez, né? Será? Fazendo graça. Fala, Luz. Essa gravação aí tá meio furada, viu? A gravação nova, né, rapaz? Gravação nova e ficou horrível, viu? Ô, Quilme. A outra, apesar de eu não gostar, mas era melhor. Ô, Quilme. Oi. Rapaz, a todo custo, o Juazeiro todo, o Cariri todo sabe que Luz mora em Fortaleza. Não. Não, Suarez. Isso é gaiatice de Delton. Delton Sá é um tremendo fofoqueiro. Delton Sá essa história de Luz tem nada a ver com o rádio. Que eu saiba, Delton sai, gata sai. Eita, pronto. O pai. Não sou Luz coisa nenhuma. Eu vou só repetir mais uma vez, rapidez a história. Nós estávamos no terminal de Três Cruzes, em Montevidéu, e Delton trouxe um sapato velho que ele comprou em Juazeiro, que está fazendo calo. Aí ele disse, rapaz, bora ali comprar um sapato. Eu fui, não deveria ter ido, mas fui. Aí chegou lá, ele pegou, calçou o sapato e disse assim, eu vou logo calçado com ele, porque a gente ia para a Praia de los Dedos, que fica a 50 quilômetros de Montevidéu. Aí ele calçou o sapato. Na hora de pagar, eu disse, agora vai lá, Delton, pagar. Aí ele foi pagar, a mulher olhou para ele e disse assim, abriu a caixa, viu o sapato velho feio, usado, e disse assim, onde está esse sapato, senhor? Aí Delton olhou para a mulher e disse assim, los pedes. Aí eu,
Que Los Pérez, Delson, é em Piedes. Aí começou a esculhambação, entendeu? Mas Los Pérez, o verdadeiro é Delton Sá. Um abraço, Kim, um abraço. É bonito, né, Rapaz, o segredo foi revelado, rapaz? Segredo foi revelado. É bonito esse rapaz, é um contador, né? Contador de história. Delton Sá é o Forrest Gump, o contador de história. Contador de história. Mas conte a história da vitória sensacional do Ferroviário. Você não sabe como a gente torceu com aquele placar de ontem, viu, Kilmer? Eu só cheguei às 4 da manhã em casa. Depois dessa vitória de ontem. O Ferroviário venceu a equipe do Ceará 3-0 numa noite inspirada do Ciel e do Eric Pulga. Ferroviário fez 8 gols até o presente momento. A dupla Ciel-Pulga, a dupla marcou 7. E ontem o Ferroviário venceu e ainda ficou com boa parte da renda, porque o resto, descontos. Ferroviário ficou com R$150 mil, pagou um bicho molhado nos vestiários e o Ferroviário manteve um tabu. Nunca perdeu para o Ceará jogando pela Copa do Nordeste. Agora são 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Dia 31 de janeiro, antes de janeiro, ou mês demorado, ir embora, o Ferroviário pega o Ceará de novo, só que agora é pelo Campeonato Cearense. Ferroviário agora dá uma pausa no Nordestão e faz 3 jogos pelo Cearense. Quarta-feira, no Cabralzão, 15h30, pega o Atlético. Sábado à noite, pense no programa de índio, Ferroviário pega o Pacajus, pega o Caucaia lá em Pacajus, sábado, 8 horas da noite. E na terça, dia 31, o Ferrão enfrenta o Ceará de novo no PV, só que agora pelo Campeonato Cearense de Futebol. O time do Ceará perdeu o clássico para o Ferroviário e o torcedor do Ceará, revoltado, gritou até olé. Depois dos 30 minutos, o torcedor do Ceará entrou no coro do olé contra o próprio time. E, é claro, voltou a pedir a saída do presidente Robinson de Castro. Agora à tarde, a torcida organizada Ceará Amor, a maior organizada do Ceará, está fazendo uma campanha para que ninguém vá para o estádio na quarta-feira. Na quarta-feira, o Ceará pega o Pacajus no PV às 8 horas da noite. Inclusive, deveremos ter um piquete na porta do estádio para convencer o torcedor a não entrar no estádio Presidente Vargas. Por aqui, a chapa esquentou depois da derrota do Vozão para o Ferroviário. No Fortaleza, o Fortaleza venceu o Campinense pela Copa do Nordeste. Grande Marco, Del, Soares, amigos do Timaço, grande boi da rifa. O Fortaleza venceu o Campinense e agora acumula 18 jogos seguidos sem perder pela Copa. Pelo Campeonato Cearense, são 23 jogos seguidos. E o Silvio Romero marcou um gol, agora soma 15 tentos, é o maior artilheiro gringo com a camisa do Fortaleza. Ninguém fez mais gols de um outro país vestindo a camisa do Fortaleza do que Silvio Romero. Uma outra informação, Pochettino acaba de ser regularizado, o Pochettino, que é meio atacante argentino, e Lucero, que veio do Colo-Colo do Chile, argentino também regularizado, estão prontos para enfrentar o Sergipe na quinta-feira. Quinta, o Fortaleza joga pela Copa do Nordeste. E atenção, o técnico paraguaio Morínigo também acaba de ser regularizado e poderá trabalhar na área técnica no jogo da quarta do Ceará contra o Pacajus. Ao vivo, Fortaleza, com segredo revelado e vinheta furada. Foi Kilmer de Campos para o Timaço da Vale FM. Valeu, Kilmer de Campos. Já tem gente mandando mensagem, eu quero dizer para vocês, como não tem tempo, não vou contar a versão verdadeira dessa história. Vou deixar para amanhã para contar a verdadeira história de Los Pérez. Amanhã vocês saberão. Vamos agora com o Icasa, Verdão do Cariri. Só antes de dizer aqui, Delton Sá, aqui o Cariri da Sorte
estará de volta. Olha aí, Marco Valério. Primeiro sorteio do Cariri da Sorte, Alô, domingo Pitombeira! da semana que vem. Pitombeira. Dia 5 de fevereiro. Fevereiro já chega. Quando fevereiro chegar, aí vem o Cariri da Sorte. João Filho acha bom, rapaz, o boizinho da sorte. Cariri da Sorte, dia 5. E você vai já tem a premiação. Pode dizer, Delton Sá? Fica à vontade, Marco Valério. Vamos lá, ó. Premiação do Cariri da Sorte. Do primeiro ao terceiro prêmio, R$5.000 em cada um. Giro da Sorte, 10 mil com 20 prêmios e R$500. E no quarto sorteio, um Fiat Mobi 0 km, um carro zero. Você vai concorrer a tudo isso com apenas R$5. R$5. Que é o título do Cariri da Sorte. E você ainda ajuda as ações da PAI. A PAI. Mais detalhes amanhã, tá bom, Amanhã estaremos lá. Muito bem. Pitombeira também vai estar lá. Vai. Pitombeira vai estar lá. Vai estar lá. Agora, preto no branco, a Luiz está de volta. Não, é verde no branco. Verde no branco. Muito bem, de volta pra falar do Verdão do Cariri. Animado com esse time do Icasa, já percebeu, Delton Sá? Vocês Só também chega estão. aqui sorridente, time treinou bem, Pra time ver jogou se bem. o torcedor se anima, né? A gente tá animado realmente, espera que o torcedor esteja também. E o Icasa, Marco e Delton, volta a fazer um jogo treino sábado contra o Chapecó do Cariri, que é uma equipe amadora também de Juazeiro do Norte, a exemplo do Novo Horizonte, que perdeu sábado pelo placar de 4-0. A equipe segue sendo comandada pelo Samuel Mota amanhã, já que o Marcelo Vilar está em Fortaleza, a previsão é que chegue na quarta-feira, está resolvendo problemas particulares, mas o Samuel vai dar sequência ao trabalho que já estava programado pelo técnico Marcelo Vilar, como ele destacou, né, na primeira participação. Deve manter o ritmo para esse segundo jogo treino, que será o último, inclusive, do Icasa nessa pré-temporada. Depois é só pensar realmente no jogo contra o Crato pela primeira rodada do Campeonato Cearense da Segunda Divisão. Lembrando, o Icasa tem 30 jogadores no elenco, foram 25 contratações somados aos 5 jogadores da base, né, que tem oportunidade também de trabalhar junto de todo o elenco. E aí fica a critério, claro, do técnico Marcelo Vilar na sequência de escolher, né, quem serão esses jogadores que darão início à competição com a camisa do Verdão. Valeu, Aloysio. Tô devendo aqui um abraço pro meu amigo Pipa Noé, passou aqui na quinta-feira. Grande Grande Pipa. Diz que quer responder Gente às boa. pessoas que ficam criticando o Pipa. Mas ele é bom goleiro, Delton. Ele vem aqui pra responder. Eu quero mandar um abraço pro meu amigo Carlão. O Carlão é irmão do Lula Barbalhense, que é um dos principais zagueiros do futebol amador de Barbalha. Pensei viu? que era Carlão, irmão de Erlim. Não, aí é outro Da Carlão. Fox. Carlão é do basquete. Esse Carlão é do futebol lá de Barbalha, irmão do meu amigo Lula Barbalhense. Ele tava lembrando do duelo. Ele contra o Baresi, que é Joãozinho Baresi, irmão do Jonas. Conhece? Abraço pro Brito, que eu vi também no Zagueiro. dia do jogo do Guarani, ele tava Brito, lá, o Brito, Brito. um abraço pra ele. Um abraço pro Brito. E lembrar, Delton Sá, e Lembra. agradecer as mensagens no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, que tem oferecimento da Pizzaria e Hamburgueria Oval. Certo. Se você perdeu alguma parte do programa, tava trabalhando, chegou depois, vai lá no nosso canal no YouTube, fica o programa Vai que no menino inteiro pra assiste. você assistir, exatamente. Acesse lá. Agora, pra pedir uma pizza gostosa, aí eu vou aqui abrir o meu Por que que você aplicativo não manda um abraço pro menino do J-Food. Salgadeiro também? Salgadeiro, gente Manda um abraço boa, pro menino. pessoal do Salgadeiro. Eles escutam lá todo dia lá. Que legal, obrigado aí a todos do Salgadeiro. E por que você não manda abraço também pra Marília Azevedo? Marília Azevedo, torcedor do Santos. Não, Grande abraço. Corinthians. Santos, Corinthians. deixa de confusão. Santos, Vasco e Guarani. Vasco? Ele é Flamengo, Marcos. É mesmo, é. Abriu o J-Food, bora J-Food. 98842-9514. Esse é o WhatsApp para pedidos lá da Pizzaria e Hamburgueria Oval. E chega rápido. Chega ligeiro demais. Um abraço pro Yardley, que é torcedor do Guarani. Não é o que o Soares falou? É, o Soares, ele tá escutando a gente com o seu filho Netinho. Um abraço, obrigado pela Por que audiência. você não manda um abraço pro seu Damião Ferreira? Seu Damião. Pai de Daniel, abraço. Dani aqui. Daniel, Tá se recuperando. lá do sítio Manga, que tem caju. Caju. É, tem muito caju no sítio Manga. Você falou em recuperação. E um abraço para o seu Antônio, que tá aqui com a bonita camisa do Altos do Piauí. Obrigado, Marcos. Você falou em recuperação, Fica ali Delton. perto de JF pro povo ver sua camisa, boi. Vai Quem lá, tiver no YouTube. Fica aí. Isso, Aí, boi. Vai pra trás um pouco. Rapaz, Vai. boi é doido pra Isso, ser não encoste vascaíno. muito em Olha a João camisa Filho, não. dele. Olha aí.
Olha aí, camisa bonita do Boi. Doido pra ser vascaíno, Boi. Camisa de ciclista, fica bem coladinho. Pode ir embora, JF? Vamos embora. Delto falou em recuperação. Desejar aqui uma pronta recuperação para o nosso amigo Tico da Buchada, que vai fazer um procedimento cirúrgico na coluna cervical. Desejar melhoras para ele. Essa semana ele deve estar. Coluna, não. Ele deve estar se submetendo a um procedimento e desejamos aqui que tudo aconteça da melhor maneira. Então, boa cirurgia para ele, né? Boa cirurgia. Semana passada eu comi uma favada de ti. Eita, Deus do céu. Eu e Jade Guga. Vixe, Jade Guga? Foi. Eita, e quando Jade Guga chegou em casa, hein? Eita. Vamos embora, Delto Sá. Vamos embora que agora tem uma resenha lá na pizzaria do Val. Soares, Val, Pedro da Carro do Motorista. E galera do Guarani, vamos ajudar a diretoria. A hora é agora. O Guarani está acima de tudo. O Guarani é um clube que merece muito